Cumprimento e agradeço ao público que aqui nos acompanha ao vivo e também aos que vierem assistir essa live gravada posteriormente. Cumprimento também todas e todos os presentes nesse encontro de hoje, que vamos falar sobre os processos de tradução, Libras, legenda para surdos e ensurdecidos e audiodescrição do filme de animação Oriki, para possibilitar que as pessoas com deficiência visual e pessoas com deficiência auditiva possam ter acesso ao filme. O tradutor e intérprete, o Emerson Silva, audiodescritor e legendista Deise Medina, jornalista e consultor em audiodescrição Ednilson Sacramento, a professora e cineasta Pamela Peregrino e a Iake Quereudomiro Sodum Alzini Tomás, consultora, revisora de conteúdo do filme e revisora das descrições dos orixás na audiodescrição. Para dar início ao encontro, gostaria de me autodescrever. Sou Dira Souza Fernandes, tenho 39 anos, sou negra de pele clara, tenho os cabelos crespos e pretos na altura dos ombros, uso batom vermelho, estou com o vestido azul de alças e atrás de mim uma parede branca. Aqui ao meu lado, o tradutor e intérprete de Libras, Evaristo Júnior, do grupo Axé Libras da UESB. O filme Oriki foi lançado dia 1º de agosto. Está disponível no canal do YouTube, no terreiro Abaçada Deus Oxum de Dejemi, e hoje conta com mais de 10.000 visualizações. O filme é resultado dos projetos de extensão Oriki, a pandemia e a cosmovisão dos povos de terreiro, e Itan, contando história de orixás com cinema de animação, ambos da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Sul da Bahia, o UFSB. Nós estamos com um problema aqui na Libras, questão de internet. Gostaria de pedir a vocês desculpas e pedir para nós aguardarmos um pouco o retorno do Evaristo Júnior, intérprete de Libras. O Emerson, você poderia entrar, o Emerson? Só por esse momento no lugar dele? Posso sim. Eu agradeço. Muito obrigada. O filme Oriki foi lançado dia 1º de agosto deste ano e está disponível no canal do YouTube do Terreiro Abaçada Deus Oxum de Dejemi e hoje conta com mais de 10.000 visualizações. O filme é resultado dos projetos de extensão Oriki, a pandemia e a cosmovisão dos povos de terreiro, e Itan, contando história de orixás com cinema de animação, ambos da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB. Foi produzido durante a quarentena por estudantes, professores e professoras da UFSB, membros da comunidade externa, integrantes do terreiro Abaçada Deus Oxum de Dejemi, realizado de forma remota em respeito às orientações de afastamento social. Dirigido e adaptado pela professora cineasta Pamela Peregrino, do texto original de Jeanei Calabria. Desenhos de Analine Curado e música original de Marcelo Marum. Sua versão acessível foi publicada hoje, às 16 horas, também no canal do terreiro Abaçada Deus Oxum de Dejemi, e dia 23 no canal da FUNSEB. O projeto de acessibilidade é apoiado através do edital número 1 de 2020, Calendário das Artes 2020, 8ª edição, da Fundação Cultural do Estado da Bahia, FUNSEB, entidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado, Secult Bahia. Esse encontro virtual conta com o apoio do Imagina Circuito Permanente de Audiovisual e do projeto Cinema das Comunidades, ambos do CFA Artes da UFSB. Agradecemos à professora Cristiane Lima,
ao professor Bernardo Belisário e ao Breno Terra por nos apoiar em mais essa transmissão. Agradecemos também ao CFA, nas pessoas dos professores Alemar Rena e Richard dos Santos, e todas e todos os professores e estudantes desta comunidade. Sem mais delongas, antes de chamar nossas e nossos convidados, estamos em setembro, mês que se comemora o Setembro Verde, uma campanha nacional que quer despertar o olhar de toda a sociedade em prol de mais inclusão e acessibilidade, uma forma de sensibilizar e mobilizar a sociedade pela autonomia, independência e liberdade de escolha das pessoas com deficiência. E hoje, dia 26, comemora-se também o Dia Nacional do Surdo. E para conversar com a gente, eu gostaria de chamar agora a professora Deise Medina. A professora foi responsável pelo processo de tradução de legenda para surdos e ensurdecidos, a LSE, e a audiodescrição. Deise Medina é doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Letras e Linguística, também pela UFBA, e possui licenciatura em Letras com Língua Inglesa pela Unijorge, Centro Universitário Jorge Amado. É professora de Língua Inglesa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. É coordenadora do Grupo de Pesquisa em Estudos Linguísticos, Tradução e Acessibilidade LINTRA-IFBA. Suas pesquisas se concentram em audiodescrição de imagens estáticas e legendas para surdos e ensurdecidos, LSE. Atua como audiodescritora e legendista desde 2009. Deise, a palavra está com você. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a equipe de produção equipe de produção e concepção do Oriqui, que é um curta de uma sensibilidade impressionante, que me tocou muito quando eu assisti pela primeira vez, tive que assistir algumas vezes, e realmente é algo que dialoga muito bem com o momento, não só no momento da pandemia, mas no momento que é preciso fortalecer a cultura dos terreiros, diante de tantos ataques que vimos vivendo. Portanto, é importante trazer a contribuição, né, dessa cultura para toda a nossa sociedade. Portanto, o Oriqui, ele é um curta de grande relevância para esse momento que nós estamos vivendo, né? Bom, eu fui responsável pela LSE, como a Dira informou, que é a legenda para surdos e ensurdecidos, e pela audiodescrição desse curta. Tive a felicidade de ser convidada para isso. Desculpa, esqueci de me audiodescrever, me desculpem. Meu nome é Deise Medina, eu sou morena, eu tenho pele clara, tenho cabelo castanho, cacheado, uso óculos de armação azul quadrado e estou usando uma camiseta predominantemente amarela, com algumas estampas. Atrás de mim, uma parede branca com uma prateleira e alguns brinquedos infantis do meu sobrinho aqui atrás, e uma porta de madeira, também à minha esquerda, me parece. Bem, a LSE é uma legenda que atende ao público surdo e ensurdecido. Portanto, ela prioriza a informação não só das falas, mas também de quem fala, quem é o autor da fala, e dos sons que ocorrem durante a peça midiática, né? Então, a LSE do Oriqui contou com a tradução das falas dos narradores, a narradora feminina e o narrador masculino, os sons que ocorriam durante o curta, a tradução das letras das músicas, uma música belíssima que tem no final, a tradução, a legenda foi legendada, toda a letra da música, e não foi exatamente uma questão, foi muito simples fazer a legenda do curta. Contudo, a audiodescrição foi um grande desafio, porque trata-se de um curta que tem muita música de fundo, há muita narração o tempo inteiro, e, ao mesmo tempo, ele é riquíssimo os personagens, os orixás que aparecem o tempo inteiro, eles são cheios de informação,
merecem ser audiodescritos, porque a pessoa com deficiência visual, que é a quem a audiodescrição atende prioritariamente, a pessoa com deficiência visual merece ser contemplada com tanta beleza, assim como nós, videntes. Portanto, foi uma preocupação que eu tive quando eu recebi o curta inicialmente, porque eu percebi que era muito difícil conseguir audiodescrever, uma vez que havia muito pouco espaço e havia muita riqueza de imagem. Então, depois de uma primeira reunião, eu passei essa minha impressão e elas aceitaram, a equipe de produção aceitou uma sugestão que eu dei, que foi de colocar notas introdutórias. Nessas notas haveria a descrição desses orixás para que as pessoas com deficiência visual tivessem uma noção do que viria a ser apresentado, né? E, uma vez feito essa proposta, eu criei, a gente, em conjunto, tudo foi muito em conjunto, tudo foi muito colaborativo, e muitas idas e vindas, as descrições, contamos muito com o retorno das pessoas envolvidas diretamente com os terreiros, não é? Então, conseguimos fazer a descrição desses orixás e submetemos depois, com o que foi possível audiodescrever dentro do curta, porque os espaços são muito curtos, e submetemos ao consultor, que aprovou a nossa proposta, e foi fantástico, que ficou um trabalho, acredito que muito bom, não é? Pelo menos esses são os retornos. Nós temos recebido retornos muito positivos nos grupos que nós participamos aí, de audiodescritores e consultores com deficiência visual. As pessoas retornaram muito positivamente a essa obra, portanto, nos deixa muito feliz saber que essa opção que foi feita como uma maneira, uma forma que encontramos de situar, né, de informar o público com deficiência visual, foi bem aceito. Portanto, a obra está aí para ser fruída por todos vocês. É um grande prazer ter participado desse processo e estamos aqui à disposição para quaisquer perguntas que haja. Muito obrigada. Obrigada, Deise. Gratidão por sua fala. Agradecemos muito sua contribuição e todos os aprendizados que você nos proporcionou com esse trabalho. Para conversar com a gente também, eu gostaria de chamar agora, para conversar conosco sobre o processo de tradução e interpretação de Libras, da animação, gostaríamos de chamar o professor, tradutor e intérprete Emerson Silva, doutorando do programa de pós-graduação em Memória, Linguagem e Sociedade, mestre no programa de pós-graduação em Educação e Diversidade na UNEB, pós-graduado em Tradução e Interpretação de Libras na Universidade Paulista, graduado no curso de licenciatura em Letras Libras pela Universidade Federal da Paraíba, graduado no curso de licenciatura em Pedagogia pela Universidade Paulista, proeficiente em Tradução e Interpretação de Língua Brasileira de Sinais, MEC 2007, proeficiente para o uso e o ensino da língua brasileira de sinais, MEC 2008. Coordenador do curso em licenciatura de Pedagogia EAD da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, coordenador do curso de extensão Construção do Saber Delamin, coordenador do projeto Multicamp, Centro de Aprendizagem em Língua Brasileira de Sinais, Calibras, professor da disciplina em Língua Brasileira de Sinais da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. Seja bem-vindo mais uma vez, Emerson. Por favor, a palavra está com você. Axé, Dira, gratidão, boa tarde a todos, todas, todes, Motumbá, Colofé, Mucuyu, a bênção, meus mais velhos, meus mais novos. Primeiro eu vou fazer uma descrição, né, ao meu respeito, nesse momento. Nesse momento eu estou com uma camisa de botão florida, eu sou negro de pele clara. O meu turbante é um azul com algumas cores, como azul, rosa, então cores mais claras, mais escuras. Eu estou com fundo verde, um verde liso atrás. Nesse primeiro momento, eu acredito que o lançamento do filme Oriki não poderia ser um outro dia que não fosse o Dia Nacional dos Surdos, Surdas e Surdes. Então, eu quero aproveitar e parabenizar a todos surdes que estão nos assistindo ou que irão nos assistir. Parabéns
pela data, 26 de setembro, é um marco para a educação de surdos e surdas e surdes, porque foi fundado no dia 26 de setembro de 1857 o Instituto Nacional de Educação de Surdos, atualmente chamado INES, que fica no Rio de Janeiro. Então, a partir desta criação do Instituto, a educação de surdos e surdas e surdos vem tomando uma proporção de acessibilidade, através das suas lutas, e aí há várias conquistas como a Lei 10.436/2002, também o Decreto 5626/05, e foi através dessa militância das comunidades surdas que nós estamos aqui, né, como tradutores e intérpretes de Libras, né, contribuindo para essa acessibilidade no cinema, na educação, em vários setores, né, transporte, na comunicação, na sociedade. Porque nós precisamos compreender que a sociedade, ela também é composta por pessoas não surdas. Então, comemorar o Dia Nacional dos Surdos e Surdas e Surdes, juntamente com esse lançamento do filme Oriqui, para mim é de extrema alegria, e perceber que a organização, a direção, né, do filme, juntamente com a produção, veio pensando nessa acessibilidade. Então, eu quero agradecer imensamente a Pamela e a Valdíria, né, a famosa Dira, por ter concretizado essa acessibilidade, juntamente com a professora Deise Medina, né, de construir espaços acessíveis para as comunidades surdas e também não surdas. Então, quero aproveitar este momento para agradecer à Universidade Federal do Sul da Bahia, ao UFSB, por estar mantendo, né, esses projetos de extensão para as comunidades. O projeto de extensão é um pilar da universidade. Nós sabemos que existe 3. Então, é a graduação, que é o ensino, né? O ensino também, a pesquisa e a extensão. Então, a universidade, ela precisa fazer extensão. E eu parabenizo a coordenadora desses projetos, que é a professora Pamela, de trazer as comunidades internas e externas para a ordem prática. E essa contribuição, professora, que a senhora fez para esse filme Oriqui, vai perpassar em todos os espaços de comunicação e acessibilidade. Nós sabemos, e aí a professora Deise já falou muito bem, né, como é caro, né, e raro essa acessibilidade no cinema, principalmente para a área da Libras. Então, pensar nessa acessibilidade nos projetos são fundamentais, porque os surdos e surdas, eles carecem, né? E isso eu estou dizendo a respeito dessa falta, porque é isso que eles externam. Carece de informações, de construções identitárias através, né, que é por meio de acesso. E o cinema, ele é uma forma de acesso, de aprendizagens, de conhecimentos e reconhecimentos. Então, está aí a necessidade de se pensar para mais projetos de extensão, para a área do cinema, acessibilidade para as comunidades surdas, né? Que não é só a legenda, porque muitos surdos e surdas carecem da aprendizagem da língua portuguesa. E nós precisamos pensar em acessibilidade quando nós falamos em dar acesso a elas através da sua língua natural, que é a Libras, a língua brasileira de sinais. Então, é através da Libras que as comunidades surdas elas vão aprender, vão interagir, vão construir. Então, tanto o projeto de extensão Oriqui, a pandemia, a cosmovisão dos povos de terreiro, e TAM, contando a história de orixás com cinema de animação, né, ambos da Pró-Reitoria de Extensão, vocês estão de parabéns, juntamente com os estudantes
e professores da UFSB terem idealizado este projeto tão caro para o cinema, para a educação. Precisamos pensar que o filme Oriki, ele pode ser acessado pelo YouTube através das comunidades escolares, tanto da educação básica, como também do ensino superior. Então, olha aqui como é forte, como é maravilhoso, né, o professor levar o filme Oriki para a sala de aula. Porque nós não estamos falando aqui só de uma religiosidade africana. Nós estamos falando de materiais didáticos para a educação de surdos, surdas e surdes. Nós estamos falando desses materiais acessíveis para Libras que tanto as escolas necessitam. Isso me faz lembrar do mestrado, né, quando eu propus como dissertação léxico trilingue da língua iorubá para Libras na educação básica, e os professores da educação básica, eles registraram essa carência de materiais, né? E a Pamela, ela percebe isso tão distante, né? Eu falo tão distante porque é de uma outra universidade, mas converge, dialoga com a nossa necessidade, não só no município daqui de Vitória da Conquista, de Itapetinga, na Bahia, como também de todos os estados brasileiros. Eu vou pedir licença a vocês para falar sobre o nosso projeto de extensão e de pesquisa, que é Construindo o Saber de Lamin. Esse projeto de extensão, ele foi idealizado em 2011, no terreiro Ilê Alaquetu Axé Omitogun, no qual eu peço licença ao meu Babalorixá, Pai Louro de Oxoguian, e a todos os meus irmãos e irmãs, e também uma companheira que está conosco, que é a minha mãe pequena, a minha Iaquequerê, Iarobá, Viviane Salles, que construiu comigo esse projeto de pesquisa e extensão, e trazendo as comunidades surdas e não surdas para perto, e para pensarmos em léxico terminológico da língua iorubá para Libras. Isso não existia. O que existia era um sinal para candomblé, que era esse sinal aqui. Então, era esse sinal. E quando nós fazemos um estudo etimológico do termo candomblé, não tem nada a ver com esse sinal. Porque esse sinal é sinal de punição, né? É um sinal de bater. E não é isso. A essência das nossas religiões de matriz afro-brasileira e africana. Então, precisava urgentemente pensar em léxico terminológico da língua iorubá para Libras, principalmente para desmistificar a ideia, a construção, e aí vem várias construções para as comunidades surdas, do que é a nossa religião. Então, pensando, né, nessas e em outros estereótipos criados, como preconceito, demonização da religiosidade, e também pela falta de léxico na educação básica e no ensino superior, que o projeto Construindo o Saber de Lamin, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, é pioneiro no Brasil, onde propõe léxico terminológico de uma forma séria, de uma forma segura e principalmente de uma forma que desmistifica qualquer preconceito a respeito da nossa religiosidade. Então, falar sobre esse léxico, trazer esse léxico na sala de aula, não é só falar de religião, é falar a respeito das diversas identidades, subjetividades que existem na nossa sala de aula. É falar da nossa história, da nossa construção aqui, né, como povo brasileiro, e que não é só na ideia dos europeus, né, mas pensar como os africanos eles contribuíram e contribuem para a nossa diáspora. Então, esse léxico terminológico, ele veio, né, com o intuito de contribuir para a utilização, o uso, né, o ensino, e também para a comunicação dos povos de terreiros, e os resultados
através desse léxico é de tamanha relevância. E está aí o projeto, né, de extensão, que é a produção do filme Oriki, como prova viva a importância desse léxico terminológico no filme, né, trazendo os orixás, pautando os orixás. Então, sem esses sinais, não era possível a construção do filme. Então, o diálogo veio acontecendo através da parceria entre o projeto de pesquisa e extensão Construindo o Saber de Lamin, da UESB, e também aos projetos coordenados pela professora Pamela. Então, novamente, eu parabenizo a iniciativa, professora, de trazer acessibilidade para Libras. E então, um outro ponto de destaque é que não é um ato, um trabalho possível para um tradutor-intérprete de Libras que não conheça esse léxico terminológico. Ou seja, que não conhece, que não tem esse espaço, essa construção a respeito da língua iorubá. Quando eu falo de um léxico trilingüe, eu estou trazendo a língua iorubá, a Libras e a língua portuguesa. E esse léxico trilingüe e todo essa construção terminológica, ela foi necessária para a utilização do filme Oriki. Não é fácil trabalhar com tradução e interpretação sem ter dedicação. Então, foi necessário viver o filme, foi necessário vários momentos de entradas e saídas para encaixar um sinal no tempo certo, adequado, e é isso, né? No filme Oriki traz, né, Pamela, juntamente com a autora do poema, haverá tempo, haverá tempo, haverá tempo. Então, isso ficava sempre em minha mente. Vai ter tempo, vai dar tempo esse trabalho sair para as comunidades com uma construção, né, que tanto eu como a professora Deise Medina, né, fizemos com muito amor, e também os outros participantes, o Ednilson, né, consultor de audiodescrição, também o grupo de pesquisa e extensão, o Edelamin, né, que a todo momento a gente discute a respeito do léxico, a gente pensa e repensa com uma ficha terminológica. Então, essa parceria e esses meus agradecimentos também perpassam para esse projeto de extensão e pesquisa. E assim, dessa forma, eu parabenizo e aproveito para cumprimentar Evaristo, que é um participante do nosso projeto de extensão e pesquisa Edelamin. E a ideia é essa, que cresça o número de tradutores e intérpretes de Libras, que conheçam esse léxico da língua iorubá, que tenha a vivência, né, do candomblé, das questões com relação aos itãs, às histórias dos orixás, né, aos oriquis, para ter competência linguística, cultural, social, para estar nesses momentos mágicos. Então, eu tive esse presente dado pela professora Pamela e também por Dira, né, produtora, para fazer a interpretação do filme Oriki. Eu espero muito que vocês gostem. Foi uma produção com muito amor, e a cada momento, a cada palavra que eu interpretava, né, para Libras, eu me arrepiava, eu chorava por ser usado pela ancestralidade, pelos orixás, pela minha mãe Oxum, meu pai Odé, para fazer essa interpretação. Então, esse momento, se fosse para resumir a live, né, a minha fala seria de gratidão por fazer parte dessa produção. E falando como filho de terreiro, eu agradeço, né, a Ialzeni, também o terreiro, abaçado a Deus Oxum e Dejemim,
porque é muito importante que os terreiros abracem esses projetos, que os terreiros, né, como o Ilê Alaquetuá Xamitocum, são parceiros das universidades, da universidade, também das comunidades externas, e é isso que é importante. Nós pensarmos no diálogo também trazendo aos povos de terreiros. Então, parabenizar o terreiro pela abertura, né, pela disposição em contribuir com o projeto de extensão. Então, é isso. É agradecer a todos e todas e todos por este momento e pela maravilhosa ideia de trazer Oriqui para as nossas casas. Gratidão, Emerson, por suas palavras. Não existe coincidência, você entrou no projeto depois, porque o tradutor de Libras que ia ficar, ele achou melhor que fosse uma pessoa que entendesse da questão técnica da obra em si, né? Da característica específica que essa obra traz, que é a questão da linguagem iorubá. Então, eu agradeço muito também ao Everaldo, intérprete de Libras, que indicou o seu trabalho e que se disponibilizou ainda em conversar com você, explicar todo o processo e te dizer como é que estava funcionando o processo. Foi muito bom a sua presença, não existem coincidências, né? Muito obrigada. Agora vamos chamar o jornalista e consultor em audiodescrição, Ednilson Sacramento, para conversar com a gente sobre sua experiência nesse trabalho de consultoria do filme Oriqui e sua experiência, de modo geral, no acesso ou não acesso ao cinema. Ednilson é graduando em Produção em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, bacharel em Humanidades, também pela UFBA, licenciado em História pela FTC, tem pesquisas na área de acessibilidade cultural, direitos humanos, mídia e diversidade. Ednilson Sacramento, a palavra está com você. Ednilson? Ednilson parece que não está presente, talvez ele tenha caído. Eu vou mudar a ordem aqui, eu espero que não tenha problema. Ednilson apareceu, é coisa mesmo de internet. As demoras da internet. Agora, Ednilson, muito obrigada pela presença. Claro, você apareceu agora. Pode ir, a palavra é sua. Muito obrigado a você, Dira, obrigado a todas as pessoas que estão aqui nessa equipe, obrigado às pessoas que estão nos acompanhando. Antes de começar esse diálogo, eu preciso dizer que, como foi falado, meu nome é Ednilson Sacramento. Eu sou um cabelos grisalhos e sou uma pessoa cega. E eu digo sou uma pessoa cega porque, certa vez, um amigo, Alexandre Baroni, me atentou para o detalhe que, às vezes, só pelo olhar, quem está na assistência pode não perceber que eu sou uma pessoa cega. Então, vai essa informação. Também gostaria de dizer que eu tenho meu sinal em Libras, que é este aqui, a letra E, encostada na maçã direita do meu rosto. Tá? Então, esse é o meu sinal em Libras, o que exibo com muito orgulho. Assim como o Deise e os demais colegas falaram, eu acho que esse é um momento de comemoração. E vou falar um pouco sobre dois aspectos que eu considero importantes. O primeiro é o que eu estou chamando de alteração da paisagem. E essa alteração da paisagem é creditada às pessoas que trabalharam no filme, às pessoas que fizeram o filme,
E eu quero deixar um destaque aqui para a professora Pamela Pellegrini, porque, através da Universidade Federal do Sul da Bahia, vocês, talvez, sem ter uma consciência plena disso, inauguraram um novo momento no campo do audiovisual, sobretudo no sul do estado, inauguraram um novo momento no campo da tradução. Porque, Deise, eu queria que você raciocinasse comigo a partir do momento em que essa obra veio de uma obra escrita. Então, a partir daí, quando eu coloco isso num roteiro, numa narrativa fílmica, eu já fiz a primeira tradução. Então, vejam que a professora Pamela é visionária nesse sentido, talvez até sem tê-lo percebido. Então, nós temos aí, no campo da tradução, essa primeira, né? Veio de um poema e que se transformou num filme. E esse filme, por si só, não dá conta da necessidade dos caminhos que ele deverá caminhar, das trilhas que ele deverá passar. E aí nós colocamos audiodescrição no filme para atender as pessoas cegas que irão desfrutar desse objeto cultural. E colocamos legenda e libras para as pessoas surdas. Nós temos aí pelo menos 3 traduções, e isso, para mim, é extremamente relevante. Parabéns, portanto, por isso que vocês fizeram. E isso, o Emerson, altera a paisagem. É nessa alteração de paisagem que eu quero fincar um pouco dessa conversa. Altera porque nós estamos falando hoje do lançamento de um filme com os recursos de acessibilidade, feito com muito carinho, e com uma pessoa cega, por exemplo, participando do debate. Aí já é uma nova paisagem, porque nós não teríamos isso provavelmente há 15, 20 anos atrás. Pouco se falaria da pessoa cega, pouco se falaria de acessibilidade, e acho que pouco se falou da participação desses sujeitos. Então, aí é mais um motivo para se comemorar e mais uma alteração da paisagem que antes não se mostrava assim. A outra diz respeito à temática que esse documentário traz. Tá? E, ao falar com um professor do Ceará, o professor Hilário Ferreira, e falar do filme, ele disse: esse filme será usado nas escolas. Eu passarei para a minha rede de contatos, uma rede de pessoas que trabalham com a temática antirracista, e, por isso, essa paisagem já se alterou. Ou seja, nós não saberemos os caminhos que esse filme tomará. Sabemos que ele irá muito longe. Então, altera a paisagem a partir do momento em que, no meio de tantos projetos e tantos objetos culturais que existem, que estão brotando nesse período de pandemia, Oriqui sai na frente e traz esses recursos de acessibilidade. Então, eu quero parabenizar também a Dira Souza pela mediação. Dira, você foi ponte nesse projeto, assim como Deise e outras tantas pessoas que trabalharam. Muito provavelmente ele passaria sem isso se não fosse você. Muito provavelmente passaria sem essa abrangência se não fosse o Emerson. E continuaria sendo obra, continuaria sendo um filme. Mas pensar na diversidade, eu acho que é a chave para crescimento enquanto processo civilizatório. Então, Pamela, mais uma vez, parabéns. E eu falo agora do lugar de uma pessoa cega, uma pessoa que é público-alvo da audiodescrição. E a partir daqui eu digo que estou extremamente lisonjeado pelo seguinte: primeiro, por saber da iniciativa da produção do filme em colocar acessibilidade. Segundo, em poder dizer aqui algumas palavras do lugar de quem é uma pessoa cega. Terceiro, em função da valorização da pessoa cega como consultor, como consultora das obras que recebem audiodescrição. Nós, consultores e consultoras, pessoas cegas e pessoas com baixa visão, não abrimos mão desse lugar, que é o lugar de validação da audiodescrição.
Então, embora hoje nós tenhamos uma série de produtos sendo lançados sem essa consultoria, sendo lançados sem a participação daquele ou daquela que é um representante desse público-alvo recebedor dessa obra, então, isso, para mim, é motivo de muita honra. Fazer o Oriki foi uma experiência maravilhosa. Primeiro, pelo tema que ele traz. Segundo, pela equipe, né? Eu estou trabalhando com Dira, que é uma amiga de longa data, é uma colega de faculdade e é uma mulher que aposta nesses novos caminhos, portanto, na nova paisagem. E também trabalhando com Mônica, com Deise Medina, que é uma profissional, uma pesquisadora que se dedica a essa questão e que prontamente dialogou com a gente. Então, é como eu disse, a equipe ajuda muito no trabalho final. Então, nós nos deparamos, durante a construção dos recursos de acessibilidade, com algumas questões que irão ser debatidas daqui para frente, que são as questões de como inserir a audiodescrição num filme que é extremamente narrativo e é narrado. É narrativo e é narrado durante todo o tempo. Como você conciliar a importância de você colocar essa informação sobre o filme e condicionar a natureza do filme, a estética do filme. Então, é também, Pamela, um estudo de caso para nós, que de alguma forma já foge um pouco da produção, porque o filho já nasceu, porque o filme já está na rua, mas servirá também de objeto de estudo para os nossos próximos eventos, as nossas próximas pesquisas. De forma que eu gostaria de manifestar mais uma vez a minha alegria, a minha satisfação em ter participado desse projeto e parabenizá-las e parabenizá-los por isso, por esse feito, e recomendar a Pamela e toda a equipe a colocar esse filme para além dos nossos territórios, para além dos nossos limites. Oriki já nasceu vencedor. Muito obrigado. Obrigada, Ednilson, pelas suas belas palavras. E gratidão mesmo por estar conosco. Gente, como você falou, colega de universidade, e você foi uma pessoa que me influenciou muito para continuar com a acessibilidade, né? Que a gente faz uma universidade que, na época, não se falava ainda, em 2012, ainda não se falava sobre isso na Facom, e foi muito importante a sua presença lá na Faculdade de Comunicação para alterar a paisagem daquele local e permitir que alunos e alunas pudessem falar desse tema sem estranhamento por parte dos professores. Então, gratidão imensa também por estar trabalhando com você mais uma vez, né? Porque a gente sempre trabalha junto nas audiodescrições de imagens estáticas, eu faço as audiodescrições e você é meu consultor, como foi consultor em outros trabalhos também que eu realizei. Muito obrigada. Obrigada mesmo por sua presença. Antes de chamar a próxima a falar, eu gostaria de ler alguns comentários. Márcia Gaspari, Clara Caribé, Gabriela Miranda e tantas outras pessoas estão aqui elogiando o belíssimo trabalho. A professora Aline Nunes, viva, parabéns pelo lindo trabalho. A professora Deise Medina já está aqui em contato com seus fãs, não é, professora? Já está aqui no chat conversando com as pessoas que vieram prestigiar o trabalho, a convite da senhora e das outras pessoas da área de acessibilidade. Luana Brandão elogiando a professora Deise e outras pessoas também elogiando o trabalho da professora Deise. E tem um comentário aqui, a professora Deise e outras pessoas também elogiam o Emerson Silva. Tem um comentário aqui da professora Cristiane Lima, do Imagina, da UFSB. Boa tarde, parabéns a toda a equipe do Oriki. Revi o filme agora com libras, legendas e audiodescrição. Mesmo sendo uma pessoa sem deficiência, achei muito bom ver o filme com todos esses recursos, inclusive ampliou minha leitura do filme. Deise Medina responde, né? Fantástico
Isso, porque é uma gama de informações que serão utilizadas para enriquecer as interpretações de peças midiáticas relacionadas às culturas do terreiro. Parabéns, professor Emerson, professor Bernardo Belisário. Gente, caramba, fundamental essa reflexão. A sensação é que tem uma revolução acontecendo ali no quadrinho das Libras. Ele coloca, o professor Bernard ainda fala, Evaristo, traduzindo como um gato. Agora eu vou chamar a próxima convidada nossa. Gostaria de chamar Alzeni Tomás, Ayaquequerê, Odomiró Sodum, do Candomblé, Abassada Deus Oxum de Dejimim, mestre em Ecologia Humana, membro da Aquibanto, membro do Instituto Ação e ex-presidente da SABE, Sociedade Brasileira de Ecologia Humana. É também da nova Cartografia Social de Povos e Comunidades Tradicionais do Rio São Francisco. Ela é revisora de conteúdo do filme e conselheira dos projetos de extensão ITAM, contando história de orixás para o cinema de animação, e Oriqui, a pandemia e a cosmovisão dos povos de terreiro. Nessa fase do trabalho de acessibilidade, foi revisora das descrições dos orixás. Alzeni tem 49 anos, pele clara, usa turbante na cor branca, usa bata verde com estampa e usa joias. Atrás dela, uma estante cheia de livros. Também tem um cocá, né, Alzeni, aí atrás de você, na parede, além dessa estante cheia de livros. Alzeni, muito obrigada pela sua presença. A palavra está com você. Seu microfone ainda está desligado. Ótimo. Obrigada, Diva. Obrigada a todos e a todas. Peço licença a todos os povos de terreiro, de nossa região, da Bahia e de todo do Brasil. Peço licença aos mais velhos, peço licença aos mais novos, peço licença a todos os orixás que, nesse momento, atue em nós com a força da natureza para que a gente possa trazer para as pessoas, trazer para a sociedade os elementos essenciais para tocar no corpo e na alma de todos, para que a gente possa construir uma sociedade mais inclusiva. É com muita satisfação que a gente apresenta este filme para vocês, para todos e todas, e nesse momento trazendo especialmente o filme com essa carga de elementos, com esse arcabouço de elementos que é a acessibilidade, que é levar para as pessoas com deficiências audiovisuais para ter acesso a essa belezura que é o filme Oriqui. O filme Oriqui é uma estética da revolução, é uma estética da resistência e é uma estética da inclusão. E é nessa perspectiva que a gente gostaria de dizer que, através desse instrumento audiovisual, onde traz para a humanidade um filme que apresenta a cosmologia de povos de terreiro, a cosmologia de grupos que historicamente sempre foram excluídos da sociedade e desconsiderados na sua condição de povo, desconsiderados na sua condição de religiosidade e desconsiderado da sua condição ancestral africana e brasileira. A gente traz para vocês uma contribuição num momento de muita dor, um momento de muito desespero, num momento em que a sociedade se encontra numa situação de pandemia
em todos os aspectos. A sociedade está doente, a humanidade está doente, a natureza está cada vez mais violentada e adoecendo. Os animais estão adoecendo, o planeta está adoecendo e logo nós, os seres humanos, estamos em processo de devastação interna e externa. E é por causa disso que um elemento fundamental toca hoje no coração da gente, que é um filme de uma simplicidade feita na periferia do estado da Bahia, no Nordeste brasileiro, para mostrar para a sociedade que existe uma visão, que existe povos que trazem as forças da natureza através das enquices, através dos orixás, através das forças da natureza, para apresentar à humanidade a possibilidade de cura, a possibilidade de constituir na gente um bem-estar, que é a saúde. E é esse bem-estar que a gente é capaz de acessar através de uma linguagem que é o audiovisual, que é um filme, para mostrar e para tocar no coração da gente elementos fundamentais da saúde, da morte e esses elementos que o filme Oriki traz para a gente. E eu digo que é uma revolução porque nós estamos num momento de pandemia, de muitas dores, de muitas perdas, e, portanto, o distanciamento social inviabilizou muitas construções, inviabilizou muita gente de construir formas e trabalhos que possam ajudar a sociedade, e, nesse momento, esse grupo que teve uma capacidade de reunir saberes tradicionais, reuniu também saberes técnicos para construir um filme dessa natureza. E é uma resistência, porque nesse momento de pandemia, nós não vivemos apenas uma pandemia de um vírus como o Covid-19, que vem atacando e dizimando a humanidade, dizimando pessoas, seres humanos, mas é uma pandemia que escancara o descaso, né, que o Estado e os governos têm para com a sociedade, para com as pessoas, a insensibilidade desses governos de observar o ser humano da sua maneira mais primorosa e traz um verdadeiro descaso no trato para com as pessoas. E aí ela é uma resistência porque os povos de terreiro trazem na sua concepção histórica e tradicional elementos de cura. Invoca os orixás como Ossan, através das suas folhas, como Obatalá, como Yansan, como o tempo, para que traga para a humanidade a possibilidade de acessar na natureza aquilo que é mais primoroso, que é os princípios ativos do bem-estar da humanidade. E é uma resistência porque, ao tratar dos elementos que compõem esse filme, que não é simplesmente trazer os orixás para mostrar à humanidade a possibilidade de cura, mas trazer os elementos para dar uma visibilidade aos povos de terreiro nesse momento de pandemia. Nesse momento de pandemia política, de pandemia econômica, de pandemia de exclusão social, onde os povos de terreiros, os povos tradicionais, historicamente, sempre foram colocados numa situação de periferia, numa situação de perseguição, numa situação de discriminação e intolerância. E é nessa perspectiva que a gente
trouxe o Oriqui e está trazendo hoje para todos vocês, para que a gente possa observar os elementos que foram colocados aqui pelo Emerson, pela Deise, pelo Evaristo, que com toda essa sua simplicidade, né, se o Evaristo não tivesse dito que era cego, eu nem tinha percebido, viu, Evaristo? Porque a gente olha para o outro na alma, né? Quando a gente olha direito, se você não tivesse dito, eu não tinha percebido que você era cego, né? Então, é para você, mas esse filme não é só para dar acessibilidade às pessoas que têm essas deficiências ou que têm essas limitações, mas é para dar acessibilidade também para mim, para entender e tocar no meu coração e das pessoas que enxergam e que escutam a capacidade de entender as necessidades do outro. Então, esse é um filme, nesse momento, com as traduções em Libra, com as traduções e as autodescrições, para que a gente possa irmanar no ser humano e tocar no ser humano a possibilidade de enxergar esse instrumento de audiovisual como um instrumento importante de capacidade para a gente fazer revoluções, para a gente manter a nossa resistência, a nossa firmeza como povos de terreiro na luta para se tornar visível cada vez mais e que a gente possa incluir cada vez mais pessoas. Os povos de terreiro possuem na sua historicidade, na sua identidade, um elemento essencial de inclusão. O orixá, ele não enxerga o outro como negro ou como branco, como homem ou como mulher, como criança ou como velho. O orixá, os inquices, as entidades, as forças da natureza simplesmente atua no ser humano. Independentemente dele ser surdo, dele ser mudo, dele ter uma perna, dele não ter uma perna, dele ter um braço, dele não ter, de ter todas as limitações. Então, essas forças, elas atuam na vida do ser humano para nos tornar melhor e tornar a humanidade melhor com a capacidade de se relacionar melhor com a natureza, enxergar melhor a natureza e todos os elementos que compõem ela, porque a gente, como ecossistema, atuamos e vivemos e dependemos dos ecossistemas, da vida, da natureza, para poder continuar a existir. Então, é com muita gratidão que a gente agradece a essa equipe que teve uma capacidade técnica fundamental, incrível, para trazer todos os elementos da acessibilidade, desde a interpretação das línguas, ou da língua iorubá, da tradução do que é um orixá e de como esse orixá atua, mas também de trazer os elementos da Libra, os elementos da acessibilidade para tocar no coração de cada um e de cada uma da gente. Muito agradecida a todos e a gente oferece para a humanidade Oriqui. Muita satisfação. Obrigada, Zeni, gratidão pelas suas palavras. É sempre um prazer e aprendizagem imensas poder lhe escutar. Muito, muito, muito obrigada mesmo por você estar aqui conosco, estar dividindo esse encontro maravilhoso conosco. Antes de chamar a Pamela, eu gostaria de citar os nomes de outros profissionais que também trabalharam no projeto de acessibilidade. Adriana Urpia, que fez a narração da audiodescrição, o grupo Edelami, já citado da UESB, já citado pelo professor Emerson, a revisão de Libras, o Sérgio Nunes, profissional de edição da acessibilidade, e a aluna daqui da casa é a Loba Nascimento, a Caroline Nascimento, Loba Nascimento, que fez a parte gráfica
dessa fase do projeto de acessibilidade. Então, dando prosseguimento, gostaria de chamar a diretora do Oriqui, coordenadora dos projetos de extensão, ITAM, contando histórias de orixá, com cinema de animação, e Oriqui, a pandemia Cosmovisão dos Povos de Terreiro. É uma das membros fundadoras da Baiomi Casa de Cultura, que vem movimentando a cena cultural negra, transgênera e periférica daqui de Porto Seguro. Recebam, por favor, a Pamela Pellegrino, professora do CFA Artes, UFSB, mestre em História e em Educação, é graduada em Artes Cênicas com habilitação em Cenografia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com intercâmbio na Escola Superior de Cinema e Teatro do Instituto Politécnico de Lisboa, Portugal. Está realizando doutorado no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFRJ, onde pesquisa relações entre a cenografia, o cinema de animação stop motion, o teatro de formas animadas e expressões visuais de comunidades tradicionais de povos de terreiro. Pamela dirigiu os curtas de animação Partir, premiado pela Orquestra Sinfônica da Alemanha, e O Pará de Oxum, Quando Tudo Nasce, em 2018, junto com o Candomblé Abassada Deus Oxum de Dejemi e comunidades indígenas da região, em parceria com a Sociedade Brasileira de Ecologia Humana. Pamela Pellegrino é uma mulher negra de 34 anos, tem dreads castanhos longos, está com uma faixa branca na cabeça. É branca, né, Pamela? Amarela, branca. Para mim apareceu uma faixa branca, agora está aparecendo amarela. É uma faixa estampada com estampas no cabelo, ela está com os dreads soltos, cobrindo os ombros, usa fones de ouvido. Ao fundo, uma parede branca. Pamela, a palavra está com você. Muito obrigada, inclusive, por ter aceitado o desafio de fazer a acessibilidade do Oriqui. Gratidão por ter me dado essa oportunidade. Boa noite. Eu que tenho muito a agradecer. Primeiro, pedir licença aos mais velhos, a Yalorixá e Dejemi, a mãe de Neuza, a Iaquequere Zeni, que acabou de nos falar, todo o povo do Abassada Deus Oxum de Dejemi, pedir licença e agradecer pela realização desse filme e também do anterior, o Pará de Oxum, Quando Tudo Nasce, que despertou essa vontade, essa iniciativa de fazer outros e outros filmes junto com o povo da Abassada Deus Oxum de Dejemi. Então, peço licença e agradeço imensamente essa parceria. Agora se tornou uma parceria com a universidade também, através dos projetos de extensão, e que faz desse espaço aqui da universidade ser o que eu acredito e onde eu quero estar, é porque eu tenho esses vínculos. Eu posso estar com vocês do Abassá ao mesmo tempo que eu estou aqui com os estudantes, e essa formação vai sendo conjunta. A extensão não é eu, professora universitária, ir até o terreiro, mas é uma extensão de estarmos juntos e construindo e produzindo em contato, em comunhão. E isso faz eu acreditar cada vez mais no que eu estou fazendo. Agradeço também toda a equipe do Oriqui por ter realizado o filme, todo o processo durante a quarentena, cada um em sua casa. Agradeço imensamente cada pessoa que compartilhou dessa experiência. E quero agradecer especialmente a Valdíria Souza, Dira. Eu estou aqui na Baiomi, Casa de Cultura, que a Dira citou, e a Baiomi em Yorubá significa encontro precioso. E a gente escolheu esse nome muito por conta da boneca Baiomi, que a Dira desenvolve, fazer oficinas aqui com a gente. Mas esse nome, Encontro Precioso, tem sido muito importante para a nossa realidade. E cada pessoa que chega realmente tem sido um encontro precioso. E a Valdíria Souza é um desses grandes encontros, tanto por fundar a casa junto com outras pessoas, mas também por trazer a proposta de fazer a acessibilidade do Oriqui. Nós estávamos fazendo filme de animação quando saiu o edital e a Dira entrou em contato, ela já era produtora do Oriqui, e me escreveu perguntando o que eu achava de escrever no edital
da Secretaria de Cultura a possibilidade de fazer a acessibilidade do filme. E eu topei, mas eu não imaginava o quão grandioso e lindo seria esse processo, quanto eu aprenderia durante esse processo. Então, eu quero agradecer muito, muito a Valdíria por trazer a pesquisa dela, que já vem da graduação, que ela fez em produção cultural, para dentro do projeto que a gente estava realizando junto. E também quero ceder todos esses elogios e parabéns que foram feitos à minha pessoa pela acessibilidade. Eu quero transferi-los todos para a Valdíria, pois foi iniciativa dela e ela que trouxe essa pesquisa tão linda e essa necessidade tão concreta para a produção do filme Euriqui. E desde que a gente começou a realizar essa acessibilidade, eu vejo a importância para a minha formação enquanto educadora, enquanto cineasta, enquanto artista. Minha prática enquanto criadora de filme já não é mais a mesma desde que a gente fez a acessibilidade de Euriqui. Desde as primeiras conversas com a professora Deise, o Emerson, a Dira, foram me trazendo sempre novos elementos e novas questões que podem estar presentes no fazer da linguagem audiovisual, que não precisa ser algo que vem depois, como costuma ser feito, né? Você fazer uma obra e depois fazer, mas que nós podemos pensar juntas essa acessibilidade. E me interesso muito que nos próximos filmes, nos próximos curtas, a gente já possa fazer em equipe, né? Já fazer junto a acessibilidade de toda a produção do filme. E vocês podem ver o filme do Euriqui, quem ainda não assistiu, com acessibilidade, o quanto ficou rico, né? O quanto ficou bonito e estético, tudo que foi... Não é uma interferência na obra artística, mas é uma obra artística extremamente rica para todos, né? Todos podem assistir o Euriqui com acessibilidade, que é o Euriqui. Isso me enriquece muito enquanto pessoa, enquanto artista, enquanto educadora. E agradeço imensamente toda a equipe da acessibilidade, em especial a Dira, que foi quem começou esse processo. Como diretora do filme, né, nas reuniões, a gente primeiro teve a questão de ser um filme todo com fala, muita fala, né, uma narração contínua, com poucos espaços. Então, nas primeiras reuniões com a professora Deise, a gente foi vendo que não havia muitos respiros para entrar audiodescrição, quando surgiu essa proposta de ter essa introdução, que ficou muito bonita, ficou muito poética também, conta muito do Euriqui, né? Faz muito parte do Euriqui, mas tiveram duas cenas que precisaram ser alteradas, que se eu já tivesse pensado, a gente já tivesse pensado a acessibilidade durante a produção do filme, já teria sido considerado. A cena do Oxumaré lançando o arco-íris, ela estava à direita da tela e precisou passar para a esquerda da tela. Então, isso eu já poderia ter feito, se eu já considerasse o intérprete de Libras, o espaço necessário para o intérprete de Libras, mas foi uma alteração que foi necessária ser feita depois. E os créditos finais também, que ocupavam toda a tela, e a gente precisou encolher um pouco para ter o espaço para o intérprete de Libras. Do filme foi a única alteração que foi necessário ser feito, né? Os demais foram o trabalho da equipe de acessibilidade dentro do filme. Então, é isso que eu tenho a dizer, e agradecer imensamente, agradecer a todos os presentes, né? Todo mundo que veio assistir essa live, os que vão vir depois. Agradeço imensamente todos aqui presentes, vocês são fundamentais, me emocionaram muito. Eu estava com a câmera fechada, mas estava chorando. Mas é realmente emocionante, bonito de ouvir, e quero que a gente possa fazer muito mais coisas juntas e que os outros filmes a gente já comece a pensar a acessibilidade como a própria linguagem do filme. Agradeço imensamente e uma boa noite a todos, todas. Muito obrigada. Obrigada, Pamela, gratidão. Gratidão por ter passado os agradecimentos e elogio também. Fico muito feliz com esse reconhecimento. Gratidão a toda a equipe de acessibilidade. Eu vou ler os comentários das pessoas, e vocês aqui que estão assistindo, inclusive agradecer a todo mundo que está assistindo nesse momento,
O filme está disponível, a versão dele com acessibilidade, como foi falado no início, já está lá disponível desde o dia 1º de agosto, com mais de 10 mil visualizações, e o filme com acessibilidade foi lançado hoje no canal do Terreiro, Abassada Deus Oxum de Dejami, está lá também desde hoje às 16 horas, o filme completo com acessibilidade. Eu gostaria de ler alguns comentários. Tem muitos elogios para a professora Deise, Cândida Abes, muito legal. Regina Melo, parabéns, Deise Medina. Erlane Rosa, como diz Pamela, não é coincidência, é axé. Erlane foi uma das pessoas que fez a animação e coloriu o filme Oriqui, faz parte da equipe do ITAM e do Oriqui. E é aluna estudante da UFSB também. O Axé Libras, parabéns, professora Deise, belíssimo trabalho. Deise Medina Grata, uma tradução intersemiótica. Professor Bernard Belisário, Pamela Peregrino, professora Pamela, tá ligada. Silvinha Janaína, que é do terreiro, a Abassada Deus Oxum de Dejami, que está aqui presente também assistindo a live. Pamela, beijos. Márcia Gaspari, grande Adnilson, fala mega bem. Silvia Janaína, agradece a toda a equipe, manda um beijo para todos. Lindes, Dinilson sempre show. Deise Medina, Erlane Rosa, parabéns a toda a equipe de acessibilidade, tá lindo. Os comentários do professor Bernardo Belisário são ótimos. Eline Eusio Silva, parabéns a todos. Luana Brandão, fazendo o curso que a professora Deise está ministrando, muito bom. José Carlos Rodrigues, parabéns a todos pelo trabalho, estou fazendo o curso com a professora Deise no momento, excelente profissional e um grande aprendizado em tudo que ela passa. Professora Deise Medina, obrigada, José Carlos. Professor Bernardo Belisário, Estética da Revolução. Luana Brandão, oi, José, bom ver você aqui. Silvia Janaína de Oliveira, boa tarde, parabéns, lindo, lindo. Esses foram os comentários do YouTube. Eu gostaria de saber se vocês que estão nos assistindo têm perguntas ou se alguém da equipe gostaria de fazer pergunta para algum integrante. Se não tiver pergunta nos comentários, eu acho que nós podemos ir para as finalizações. Quem quiser ligar a câmera para falar também, por favor, fique à vontade. Já que ninguém ligou, eu vou convidar todo mundo, por favor, senhoras e senhores, Pamela, Alzeni, o Emerson, Ednilson, Deise. Se não houver perguntas, a gente pode ir encerrando, então, por gentileza, apareçam. Deise e Ednilson. Então, gente, acho que a gente pode seguir para as finalizações, não é isso, Pamela? Não tem nenhuma pergunta? A professora Deise ainda está sem o ou sem a câmera, professora, e o Ednilson também. Está tentando, já ligou, conseguiu. Eu estava tentando ligar a câmera, não estava conseguindo. Né? Ótimo. Eu, na verdade, queria só dar uma palavrinha mais direcionada à Pamela, né? Porque, como ela disse, nosso primeiro momento foi bem complicado, a questão da acessibilidade eu também coloquei, mas eu fico muito feliz em ouvir, a gente já tinha conversado sobre isso, sobre a compreensão da necessidade de uma produção com acessibilidade. Né? Porque a grande dificuldade que nós temos é exatamente essa, porque normalmente a acessibilidade ela é pensada para depois. Produzida a obra, daí vem a hora da acessibilidade. E aí a acessibilidade é que tem que se encaixar no que é possível. Né? Então, é muito bom ouvir uma pessoa, uma produtora,
de cinema, uma cineasta, entender a importância da produção da acessibilidade junto com a produção da obra. Porque as coisas elas vão se alinhar, elas vão se encaixar e a coisa vai nascer junto. Vai ser um bebê perfeito, completo. Então, agradeço, Pamela, pela sua compreensão, agradeço, Dira, pela preocupação com a acessibilidade, que foi o que nos permitiu chegar até aqui. Agradeço ao Emerson pela belíssima participação e preocupação e afinação com o tema, ao Zeni, por toda a colaboração, a Ednilson, sempre fantástico, participando junto com a gente. Só agradeço, muitíssimo grata por tudo. Obrigada. O Emerson, suas considerações, suas palavras finais de hoje. Quero agradecer imensamente, só agradecer por toda a paciência, toda a disposição de um trabalho conjunto. Ele só dá certo quando todos, todas, todes estão empenhados e empenhadas para a realização de um produto. E eu quero registrar que não foi um trabalho cansativo, foi um trabalho que nos inspirava a fazer outras interpretações. Existe uma interpretação que é uma interpretação que nós chamamos de interpretação seca, aquela que faz, interpreta, mas sem uma construção intersemiótica, né? Ou seja, essa construção, ela se deu também através dos diálogos, através do pensar, e essa leveza que o trabalho, que o filme nos proporcionou, foi o resultado, né? Esse resultado mágico do filme. Quando eu fui contactado, né, como o Dira já falou, com o professor Erivaldo, quando ele falou um filme, eu já estava construindo a interpretação de um livro, né? Um livro, eu não sei se eu comentei com o Dira, eu acho que sim, de um livro que seria lançado. Então, um livro em português e teria o DVD em Libras. E aí veio o filme, né? Mas aí o livro, por outras ordens, não foi lançado no período. Eu falei, o filme veio para se organizar, para preencher esse tempo, para organizar, e como deu certo, né? Como deu certo. Então, assim, muito feliz por tudo, Iaque queria ao Zeni, repasse para Ialorixá e a Dejani, né? O nosso grande abraço, nosso amor, nosso carinho. Como filho de santo, também como filho de Oxum, que ela também é de Oxum. Então, assim, é muito feliz de saber que os terreiros abraçam e o quanto esse trabalho tem sido significativo. Eu apresentei para o Ileaxé que eu participo e eles ficaram encantadas, meu pai amou. E a gente percebe o quanto os nossos terreiros também precisam, né, dos projetos, de parcerias, e é aquilo que Dira fala, e Pamela, né, não é coincidência, é axé, é ancestralidade. Então, quando nós colocamos tudo isso em primeiro lugar, a gente se encontra, se une, né, e se refaz, como esse trabalho lindíssimo. Então, gratidão a todos vocês, a professora Deise, belíssimo trabalho, ao professor Ednilson, também pela parceria, a Dira, a Pamela e também o nosso intérprete Evaristo. Obrigado, Emerson. Ednilson, por favor, suas considerações. Seu microfone. Ok, agora? Agora foi. Senhor? Beleza. Sim. Bom, como eu estava dizendo, eu quero agradecer mais uma vez por esse momento e
dizer que, como eu falei antes, os caminhos estão à nossa frente, né? E quando eu falo à nossa frente, de quem fez o filme, de quem colaborou com o filme, de quem dirigiu. E, como você falou, Dira, que bom que outras pessoas insiram os recursos de acessibilidade em suas obras. Não pela legislação, não por modismo, mas sim por compreender a importância de levar essa obra para outros públicos. Quando eu faço isso, eu entendo que tenho públicos diversos. E, às vezes, isso não é a compreensão de diretores e diretoras de cinema, de produtores e produtoras culturais. Não é. Às vezes, a gente percebe as pessoas se assustando, dizendo, ué, o filme não está pronto? Será que o filme está pronto? Quando a gente deixa pessoas surdas fora da fruição do filme, será que o filme está pronto quando nós deixamos as pessoas que moram em comunidades isoladas fora da degustação do filme? Será que o filme está pronto quando pessoas cegas e com baixa visão não podem usufruir do seu conteúdo? Então, eu deixo esse recado não só para todos nós aqui, todos nós, mas para os fazedores de arte, para quem está indo a sua arte, para quem você constrói a sua arte. A acessibilidade está dentro da sua poética? Muito obrigado. Obrigada, Ednilson. Ótimas palavras. Alzeni, por favor, suas considerações. Então, a gente já se agradeceu tanto aí por essa equipe tecnicamente sensível e ancestralmente sensível a todos esses conteúdos que foi esse filme. Mas a gente gostaria de agradecer a todos os orixás, todas as inquices, todas as forças da natureza que nos permitiram fazer isto, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, com as nossas incompreensões e com todas as nossas limitações humanas de compreensão desse universo dos orixás. Então, agradecendo a Oxumaré, a Omolum, a Ossan, a Iansã, ao Tempo, a Oxalá, que nos permitiu fazer esse instrumento com todas essas condições que a gente acabou de dizer. A Deus, a Zambi, que nos permitiu e que permitiu os orixás atuarem em nós para a construção desse instrumento. Ele é um instrumento simples, mas é um instrumento revolucionário. É um instrumento simples, mas é um instrumento de resistência. Ele é um instrumento simples, mas ele é um instrumento de inclusão. Então, é o que nós fomos capazes de fazer e oferecer à humanidade. Que isso fique registrado e que isso ajude muitas comunidades a se sensibilizar nesses momentos com essa temática de pandemia, para que a gente possa se sensibilizar nos terreiros, nos territórios dos quais a gente compõe, que sejam os territórios acadêmicos, que sejam os territórios de povos de terreiro, que sejam os territórios de povos e comunidades tradicionais, que seja no território da juventude, das crianças, dos velhos, de todos aqueles e aquelas que acreditam numa sociedade mais justa, mais inclusiva, uma sociedade melhor de se viver. E é com essas forças irmanados nessa natureza que a gente pode construir um lugar melhor de se viver, irmanados entre todos nós. Muita gratidão a todos vocês. Axé, Auê, Anauê a todos. Axé. Linda, Alzeni. Pamela, por favor, suas considerações ancestrais. Só agradecer, uma lindeza estar aqui, cada preciosidade aqui presente.
me sinto muito honrada de poder fazer parte, de estar aqui também. E agradeço muito ao tempo. Nosso filme termina com haverá tempo, e a canção é dedicada ao tempo que haverá. E eu fico pensando muito no tempo de fazer o filme. A gente não faz um filme em 6 meses, a gente começa a fazer ao longo da nossa trajetória. Eu não comecei a fazer esse filme em março, em abril, mas em 2012, quando eu comecei a estudar cinema de animação. A Alzeni, quando nos auxilia nesse filme, ela não começou a auxiliar agora, mas sim no início da trajetória dela com os próprios povos tradicionais de terreiro, que eu nem vou falar quanto tempo para não criar problemas, tem muito tempo. O Emerson, quando ele faz a interpretação em Libras, a tradução em Libras, ele não começou agora, ele contou, né, a pesquisa dele, criando o léxico, questionando o léxico existente, né, produzindo anos de estudo que estão nesse filme registrados. A professora Daisy, né, todos os anos de estudo, pesquisa, outras experiências estão também aqui. O Ednilson, tudo que ele fala tão lindamente, como foi construído ao longo de uma vida, né, fruindo do cinema ou estudando o cinema enquanto comunicador, enquanto pesquisador, enquanto cientista. A Dira, com toda a sua preciosidade, com todo o seu olhar, toda a sua pesquisa em acessibilidade, mas também muito anterior a essa pesquisa, na formação enquanto artista, artesã. E então eu agradeço ao tempo que nos foi dado para sermos tudo que nós somos e podermos fazer esse filme num tempo curto, mas que inclui um tempo muito anterior, que está registrado também nesse filme. Então, eu deixo aqui esse agradecimento que faz parte do Oriki. O Oriki é uma mensagem sobre o tempo também. Muito obrigada a cada um. Gratidão. Obrigada, Pamela. Você sempre me emociona toda vez que você fala. Eu gostaria de agradecer também, continuando com essas questões ancestrais, agradecer a Exu, que é o senhor da comunicação, ao Molu, que foi a capa desse cartaz, e ao Oxalá, que é o que dá paciência para a gente, para esperar esse tempo, o tempo das coisas acontecerem. E a todos os meus guias por terem me permitido participar desse trabalho e fazer parte dessa equipe, de todo o filme, não só a parte de acessibilidade, desde o início, do Itan ainda, até chegar no Oriki. Gostaria de agradecer em nome de todo mundo, mais uma vez a todas, todos e todas presentes que acompanharam esse encontro. Estamos encerrando esse encontro lindo. E gostaria de agradecer as nossas instituições, a UFSB, a Universidade Federal do Sul da Bahia, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, ao Centro de Formação em Artes da UFSB, aos professores Alemar e ao professor Richard dos Santos, aos projetos de extensão, coordenado pela professora Pamela, Itan Contando História de Orixás com Cinema de Animação, Oriki, a Pandemia, a Cosmovisão dos Povos de Terreiro, e ao edital Calendário das Artes 2020, 8ª edição, da Fundação Cultural do Estado da Bahia, FUNSEB, entidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, SECULT. A todas e todos os artistas que fizeram Oriki, e também todos os profissionais de acessibilidade, ao Imagina Circuito Permanente de Audiovisual e ao Cinema de Comunidades do CFA Artes, e a transmissão operada pelo profissional Breno Terra, com apoio também do professor Bernardo Belisário. Então, encerramos esse encontro maravilhoso. Gratidão a todos os presentes. Muito obrigada a todos, todas e todes. Gratidão.